Ali os 120 que estavam ali, a Bíblia diz que quando Jesus, os 40 dias que Jesus ficou, quase 500 pessoas viram Jesus, né? Jesus andava com 6 mil pessoas, uma multidão caminhava atrás de Jesus. E ali só 120 permaneceram ali. Os 120 que estavam com essa chama acesa. Os 120 que eram os e daí? Teve muita gente que voltou. E daí? Nós permaneceremos. A palavra nos orienta a isso, né? Seguir firme e constante, né? A gente, muitas vezes, Daniel, a gente acaba sendo muito influenciado pelas pessoas negativamente, né? A gente, naturalmente, a gente deposita confiança nas pessoas. É normal e isso deve ocorrer. Mas nós não podemos nos deixar, quando essa confiança de alguém é quebrada, que torne todo o propósito destruído. Toda a missão. A missão, eu tenho para mim que a missão é muito mais importante do que os missionários. A missão é muito mais importante. Então, a missão vai ser cumprida. E se eu estiver na posição, eu vou cumpri-la. Se eu não estiver na posição, o Senhor vai cumprir. Mas Ele me escolheu nesse momento. Ele foi lá no caminho de Emaús e chamou. Não, eu quero vocês. Eu quero que vocês retornem. Eu quero usar vocês. Vocês são importantes. Ninguém achou que eles eram importantes, mas Jesus achou que eles eram importantes. Então, isso é fantástico. E assim, a missão, ela vai ser cumprida e cabe de você fazer parte disso ou não. Porque se você abrir mão disso, Deus vai levantar outra pessoa para fazer aquilo lá. Exatamente. Esther, o tio dela, né, que falou assim, olha, se você não intervir com o rei, Deus vai levantar outra pessoa. Então, assim, é uma questão de posicionamento mesmo, de fidelidade. E a gente entender o privilégio, né, que é ser chamado. Não. Porque assim, não é assim, fui chamado, vou lá ter que cumprir isso, vou levantar e vou cumprir. Eu sou demais, né? Não, mano, é um privilégio. Olha, tem um texto em 1 Coríntios 9,16, que eu amo demais esse texto. 1 Coríntios 9? 1 Coríntios 9,16. Paulo diz assim, se eu prego o evangelho, não tenho de que me gloriar. Eu não tenho de que me... Olha, eu sou demais. Você viu que ontem eu ministrei, quebrou tudo, foi... Que isso, cara? Né? Acabou. Não, nós tivemos um podcast essa semana e eu destaquei para os nossos convidados que, por exemplo, quando você já recebeu uma correspondência na sua casa? Já. O que você recebeu? Lembra de alguma coisa que chegou lá? Boleto, né? Boleto, né? Mas Mercado Livre. Mercado Livre, pô. O que chegou lá do Mercado Livre? Microfone. Você lembra do dia que chegou o microfone, né? Você lembra do microfone, tudo certinho, você ficou feliz. Agora, como é o nome do carteiro que... De onde ele é? Qual a história dele? Onde ele viveu? Quais foi Você não lembra? Mas o cara levou uma correspondência para você. Por quê? Pô, ele fez um caminho tão legal. Né? Você perguntou se ele passou no horário, né? Você esperou que eu não estava em casa. Você perguntou se ele passou pela chuva. Porque, assim, às vezes a nossa vida pessoal, muitas vezes, parece que é mais importante do que a própria mensagem. A pessoa, o cara chega lá com o microfone e fala assim, Daniel, rapaz, eu vou te contar. Minha vida não é fácil. Olha, passei por um... Aí ele começa a se vangloriar daquilo... E depois ele levar a correspondência de volta, porque o importante é a história dele. Claro que é importante, mas o mais importante é a mensagem. É a correspondência que o pai enviou para o Daniel. Isso é mais importante. Então, nós não podemos nos vangloriar de pregar o evangelho. Nos imposta, Paulo diz, não é nem um privilégio, ele diz que nos imposta essa obrigação. E Filipenses fala, né, que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento de ser servo, ele não é assim, tende em vós, tipo assim, então eu tenho que ter, a palavra no original fala assim, não é que eu tenho que ter esse sentimento, mas eu não quero ter. É uma obrigação. Não é um lavar louça, né? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não gosto do que eu faço. É ter a obrigação, ter esse sentimento, mas amando aquilo que você faz. Não existe uma palavra no português, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E isso que é aquilo que o Daniel acabou de falar aqui. Tem que ir lá fazer? Pô, não é. E o quê? Qual que é o final? Ser servo.
Ser servo. O carteiro. Olha, É. é uma analogia bem legal. E essa questão do servo, nós ministramos alguns dias na nossa congregação, na nossa igreja. Tem um texto que é em Lucas 17, 8 e 9, fala sobre aquela parábola do servo que vem para casa e o Senhor manda ele preparar uma mesa. E no final o texto diz assim, o servo que faz o que lhe é pedido é servo inútil. Inútil. Que faz só o que é pedido. Olha, aí ficou mais complicado ainda. Por que isso? Porque o nível de Deus, Daniel, o nível de Deus, qual que é o nível de Deus? O nível de entrega de Deus. O nível de entrega de Deus é o nível de Efésios 3:20. Que nível é esse? Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não nos dá aquilo que pedimos apenas. Ele olha para o Daniel e fala assim, rapaz, o Daniel pediu isso, é muito pouco. Não é assim que ele diz? O vosso pensamento não é o meu pensamento, porque o meu pensamento é muito mais alto. Então o nível de Deus está pedindo pouco demais, Daniel. Ô, William, está pedindo pouco demais. Aí vamos imaginar, a analogia, a Bíblia não diz, o anjo que providencia a bênção, né? O anjo que faz o... Capricha lá para o William. Ele pediu só isso. Um pouquinho mais de cobertura. Capricha mais para ele. Não, vai mais. É por isso que a gente se surpreende com as coisas que Deus faz. Sim. Deus, eu pedi isso, mas olha, né? Você pede a Deus uma família e Deus te dá, né? Você pede a Deus um canal para você conversar com os amigos, Deus sempre nos dará muito mais, porque o seu pensamento é muito maior. Sabe aquela história do tatu e da águia? O tatuzinho, ele fica ali naqueles metros quadrados, 300 metros quadrados ali do buraco dele. Ele fala que fantástico, o terreno que eu tenho. Nossa, eu sou demais, né? A águia, olhando o tatuzinho ali, fala assim, os caras não sabem a imensidão que tem. Que eu estou desfrutando. Vive preso no... Vive preso. Então nós precisamos... O texto diz, Isaías 40, 41... Diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Então, subir te faz enxergar mais além, né? Subir, não subir na exaltação, mas toda vez que você desce, você sobe na presença de Deus. Então, abre a sua visão. Por isso, quando a gente encontra Jesus entrou na minha casa, na minha família, que era sem graça, e encheu ela de graça. A gente começou a ver coisas maravilhosas, desfrutar de momentos preciosos, de vivenciar a promessa.